Sejam todos bem-vindos ao Tripulantes Podcast. Aqui vocês vão conhecer a história de grandes atletas da região, do estado e até do país. Antes de falar do meu convidado de hoje, quero falar para vocês que estão em casa para ativar o sininho, compartilhar esse episódio, dar um pulinho lá no nosso canal, conhecer os outros episódios também que já rolaram. Muita conversa boa, muito conteúdo legal. Agora falando do nosso... Até vou precisar aqui de uma cola para falar de todos os feitos aqui do nosso convidado de hoje. Nosso convidado é professor de natação, técnico e nadador de águas abertas, formação em andamento de coach pelo Instituto Brasileiro de Coach, recordista brasileiro da travessia do Estreito de Gibraltar, na Espanha, para quem não sabe, da Espanha, Marrocos, em 2016, travessia do Rio Negro em Manaus, 30 quilômetros em 2022, travessia do Leme ao Pontal, 36 quilômetros em 2022, 9 vezes a travessia 14 bis, que é 24 quilômetros. 2 vezes a travessia da represa de Tupararanga, 26 quilômetros. Casado com a Lucinéia Macedo, 2 filhos. Nosso convidado de hoje é o Marcos Salvador. Seja muito bem-vindo e é uma honra, cara, ter você aqui no podcast, cara. Bom dia, Adriano, tudo bem? Para mim é uma enorme honra, agradeço de coração pela oportunidade. Eu tenho certeza que essa nossa conversa, esse nosso bate-papo vai ser muito agradável. É legal porque, assim, eu conheço o atleta Marcos, mas eu conheço muito pouco o Marcos do dia a dia, o que ele faz, como é que ele chegou, como que ele fez tudo isso aqui que a gente falou aqui agora. E eu vou acabar conhecendo tudo isso também junto com vocês, tá, pessoal? Então, podem ter certeza que a curiosidade de vocês vai ser representada aqui por mim hoje, tá? Nós vamos fazer hoje um modelo um pouco diferente. Nós vamos fazer do atual e voltar para o Marcos de antigamente. Então, eu queria que você falasse, Marcos, qual foi sua última conquista? Como é que foi essa conquista, né? E entrasse nesse... Qual que é o próximo desafio? Vamos começar do futuro para trás, então. Tá, eu recentemente participei de várias provas curtas, né? Mas eu acho que seria interessante a gente falar dos desafios aí, né? Das ultramaratonas. Isso. Então, a última grande... o ano passado eu fiz minha 9ª 14 bis, né? Depois de... Eu comecei... Minha primeira participação nessa prova foi em 2009. A última foi em 2017. Aí voltei a participar da minha... Então foram 8 participações consecutivas e o ano passado a 9ª. E esse ano, se Deus quiser, pretendo fazer minha 10ª. A 10ª. Isso. Para quem não sabe, pessoal, a travessia 14 bis é a prova mais tradicional do Brasil. Me corrija se eu estiver errado, Marcos, que essa é a sua especialidade, cara. E sem dúvida nenhuma, ano após ano, está reunindo cada vez mais atletas. Tem o quê? Uns 50 anos que existe essa prova? Por aí. E nós estamos aqui com um cara que já tem 9 e já vai para a 10ª edição, cara. Puta, que legal, cara. Me fala mais dessa prova, Marcos. Você sabe que eu tenho um desejo enorme em fazer essa prova, cara. Não, realmente é isso que você falou. A 14 bis é uma ultramaratona, a mais importante do nosso país. Uma prova de 24 quilômetros, uma prova tradicional que chega a vir atletas, né, de outros países. Já veio o alemão, já veio americano, vem gente do mundo todo, né, em especial aqui da América do Sul. E assim, para nós aqui do nosso país, vem gente de toda a região. Uhum. Então é uma prova assim que realmente, para quem gosta de natação de longa distância, quem gosta de ultramaratona aquática, tem que fazer essa prova, pelo menos uma vez, que realmente você entra uma pessoa ali e você sai diferente. E elas têm particularidades dessa prova, né? Que eu já ouvi falar que tem a raia, tem água viva, ela acontece do Guarujá até o Forte de... Hoje ela sai do Forte São João em Bertioga e se direciona para o Guarujá na base aérea de Santos. Até 2012 saía da base aérea de Santos no Guarujá e ia até Bertioga. Trocou, inverteu o lado agora. Por causa da questão da balsa ali, que atrapalhava a dinâmica, né? Uhum. E por conta disso houve essa mudança. Ela acontece tudo em braço de mar, correto? Sim. Tem umas exigências que a prova acaba pedindo para os atletas, tem que ter um caiaque, né, reportando ali todo o tempo.
Enfim, cara, que legal. E aí, fala um pouco, acho que é a curiosidade de todo mundo, não só da 14 bis, mas de todas essas provas de travessias de longa distância, é com relação à alimentação, Marcos. Tanto antes como durante a prova, acho que principalmente durante a prova, como é que funciona isso? Queria que você falasse um pouco, cara. Porque nosso público aqui é bem diversificado, nem todos vêm da natação, mas tem muita curiosidade sobre isso. Então, a alimentação é um ponto fundamental na preparação de qualquer atleta, em especial de prova de endurance, de ultramaratona, né? No dia, como que funciona? Isso depende muito de cada atleta, mas de forma geral, uma prova que vai demorar 6, 7 horas, procede da seguinte forma. Faz a primeira hidratação a cada 1 hora e depois de meia e meia hora até o final da prova. O que beber, o que tomar nessa travessia depende muito de cada atleta, Particularidade, certo? né? Mas de forma geral é uma alimentação líquida, né? Composta por carboidrato, isotônico. Tem gente que toma, não é comum, mas tem gente que toma whey protein, tem gente que toma albumina. Uhum. Depende muito da característica de cada atleta, ou seja, depende da preparação. O que ele fez na No preparação treino. é o que ele vai fazer lá Tem no que dia não da pode prova. inventar, tem que fazer a mesma Exatamente. coisa. Tem gente que gosta de comer, né? Purê de batata, banana, fruta. Ok, não tem nenhuma Não tem restrição com restrição. relação a isso. Se a pessoa consegue ingerir aquilo e não vai ocasionar nenhum desconforto, tá ótimo. No meu caso, eu prefiro só uma bebida líquida mesmo, Líquida. sabe? Aliás, uma alimentação líquida. Aham. Eu acho que uma dúvida do pessoal é que, assim, nesses momentos de alimentação, você tá ali com o teu staff, com o caiaque do lado, né? Você pode apoiar no caiaque? Como é que funciona isso aí, para você se alimentar? Não pode. Não Você pode. tem que fazer um trabalho de sustentação ali. Sozinho, A hidratação por conta. rápida, né? Não dá para resenhar no momento ali. Tem que ser de forma bastante objetiva. Aham. Tomar a alimentação e seguir. Na 14 bis não pode tocar na embarcação. Nessas grandes ultramaratonas, por exemplo, travessia do Canal da Mancha, travessia do Estreito de Gibraltar, travessia do Leme ao Pontal, não é permitido. Você Ok. corre o risco de ser desclassificado. Legal. Você falou aí do Estreito de Gibraltar, vamos pegar um gancho aí. É uma das suas conquistas aqui, você é o recordista, né? Brasileiro. Em 2016 você conseguiu esse feito. Confesso que antes da gente conversar aqui, eu fui lá no mapa, fui ver o Estreito de Gibraltar e tal. São quanto? 16 quilômetros, é isso? Mais ou menos? 16 em linha reta. Em linha reta. Mas e aí, Sim. quanto foi de fato? Porque eu sei que tem o efeito das marés aí, da correnteza. Como é que foi isso aí? Na ocasião, eu nadei os 16 quilômetros. Você conseguiu ser sim, bem feliz aí na orientação. Exatamente. Isso é treino também, né, Marcos? Não tenha dúvida. Adriano, a Estreito de Gibraltar é minha Olimpíada pessoal. Todo atleta quer participar da sua Olimpíada. Aham. Nós estamos em época de Olimpíada. Eu nunca sonhei em ir para uma Olimpíada propriamente dita, né? Sempre tive o pé no chão. Mas Estreito de Gibraltar, repito aqui, Era foi a a minha sua Olimpíada pessoal. As pessoas dizem, foi a prova que eu tive mais dificuldade. Não. Mas para eu chegar até lá, pôr o projeto no papel, sonhar até concretizar, foi bastante complicado. Tem a questão de finança, que não é nada fácil. Chegar até lá, realmente foi uma grande luta, um baita desafio. Cara, eu não tenho dúvida, eu acho que eu consigo entender o que você está falando. E até pra gente, assim, que conhece de natação, aí nosso diretor tá colocando no mapa aí para o pessoal ver aí, ó. O Estreito de Gibraltar. Nós estávamos com uma dúvida aqui, 300 quilômetros de profundidade esse estreito aí, é isso mesmo? Alguma 300 metros de profundidade, não 300 tem quilômetros. uma profundidade ali Razoável, nessa escala. Pessoal, isso aí é a união acho que do Atlântico com o Mediterrâneo, é isso, né? Positivo, isso Tá mesmo. bem na junção de dois mares aí. Muito mexido? Como é que é, Marcão? Então, a prova lá, a primeira coisa que me preocupou, Adriano, foi a temperatura da água. Quando eu cheguei lá, estava em torno de 17. Tá? Lá varia a temperatura da água, 17 a 22 graus. Eu cheguei numa quarta-feira, a temperatura da água estava 17, mas no dia que eu nadei, a temperatura estava
uma base de 19 graus. No início estava 19, no meio eu peguei 20 graus e no finalzinho eu peguei 17 novamente. Pessoal, para quem não sabe, isso aí é frio, tá? É bem frio, né, Marcos? Sim. Parece que não, mas 17 graus é um negócio bem complexo. Acredito eu que não pode usar uso de roupa de borracha, ou eu estou errado? No caso do Estreito de Gibraltar, o uso da roupa é facultativo. Ou seja, tem uma categoria com neoprene e tem uma categoria sem roupa. Ah, tá. Então, lá no Estreito de Gibraltar pode sim. permitido. Você é permitido. utilizou? Não, eu utilizei somente uma bermuda de natação. É uma prova que acontece e tem várias pessoas ali que largam juntos. Não é um desafio solo, assim, que você fala que hoje eu vou lá, daí vai lá todo mundo e não é assim. Não, o Estreito de Gibraltar não é um evento competitivo, é um desafio. É um desafio. O Estreito de Gibraltar é a segunda travessia mais conhecida em todo o mundo. Ela está dentro dos 7 mares. Tá? A travessia mais conhecida é o Canal da Mancha. Então, Gibraltar é a segunda. E lá tem uma janela. Como que funciona a janela? Você tem 4, 5 dias. Na ocasião, a minha janela foi do dia 6 ao dia 12. Então, se caso as condições climáticas não permitirem, você corre o risco de a sua travessia ser abortada, mesmo tendo pago, mesmo feito toda a preparação, a sua travessia pode não acontecer. Entendi. A minha travessia estava, então, agendada entre o dia 6 e o dia 12, a minha travessia aconteceu no dia 8 de outubro de 2016. E uma curiosidade, a Abílio Couto foi o nadador, um grande protagonista das águas abertas, né? Considerado o pai das águas abertas aqui no Brasil. Foi o cara que saiu do Brasil e começou a fazer as travessias internacionais. Ele foi o primeiro brasileiro a fazer essa travessia no dia 8 de outubro, se eu não me engano, 1956. No mesmo dia. No mesmo dia, eu acho que 50 anos ou 60 anos? Me corrija aqui nas contas. Ai, cara, agora você me pegou. Acho que 50 anos, né? Acho que é 50. 50 anos. Né? Então, olha Logo que coincidência. 50 anos depois. Olha que coincidência legal. E que honra, né? Não Abílio tenho Couto, né? Abílio Couto fez essa travessia. Você tem e eu ideia fui o sétimo. É isso que eu ia te perguntar. Quantos brasileiros hoje já conseguiram realizar essa travessia? Você tem ideia, mano? Então, eu fui o 7º brasileiro. Em 2016? Sim, eu fui o 7º depois... Caramba, em 50 anos só 7. Sim. Você vê a dificuldade envolvida, né? Eu fui o 7º e depois teve... hoje eu sou o atual recordista no solo, nessa travessia, tá? No sentido individual. E sem a roupa. Sim. Aí teve 2 nadadores que fizeram, tá? Em dupla, 2 brasileiros que fizeram com roupa e eles têm um tempo 5 minutos abaixo do meu. Tá? Então, assim, mas no individual eu continuo com o tempo, e no solo sem roupa. Eles nadaram em dupla e com roupa. Legal. Então tiveram esses 2 nadadores, depois teve uma menina, uma mulher, e depois teve o Aderbal, que inclusive é o presidente da LPCA, que cuida da travessia do Leme ao Pontal. Ah, legal. Poxa, então pouquíssimas pessoas. Resumindo, não dá 10 ainda, né? Brasileiros que... 7, 11 brasileiros, isso. Caramba, cara, é sensacional. Esse é o meu conhecimento, né? De repente alguém tenha feito... Que fugiu aí do... Não existe um órgão internacional que existe? Legal. Existe. A CENEG. A CENEG. Tá. Poxa, bom, depois dessa... Concordo plenamente com você, é uma Olimpíada, de certa forma... Aqui 900 metros, cara. Eu falei 300. Eu tô manjando pra caramba de oceano, hein, Marcão? 900 metros de profundidade. Bom, se a gente vê que o lugar mais profundo aí é 11 quilômetros, é um dos lugares mais profundos aí, né? E deixa eu falar uma coisa aqui da questão do ambiente lá. Cara, é fascinante, cara. A água é um azul... impressionante. Ali no início dá para ver toda a questão da biologia local. Ali é um local que tem muito golfinho, que tem muita baleia. Mas olha, eu confesso para você que eu não estava preparado não. Eu estava tão focado, cara. Eu espero que não apareça nenhum animalzinho. Você não queria ver nada. Não queria ver nada. Para não tirar do foco, né? Mas assim, realmente é um lugar espetacular.
O início da travessia, ela sai de Tarifa, é uma cidade litorânea de mais ou menos 20 mil habitantes, um lugar assim muito bonito. E se os nossos ouvintes, alguém tiver a oportunidade de conhecer, eu recomendo muito, que é um lugar realmente Cara, como é que lindo. funciona? Você imagina se atravessar de um continente para o outro, nadando, você tem que... Você não vai levar o passaporte num plastiquinho? Como é que funciona isso aí? Você tem que apresentar alguma coisa ou tem uma área ali que é livre e tá tudo bem? Como é que funciona isso aí, cara? Então, pelo fato de ter uma organização, uma outra curiosidade também, na ocasião eu paguei 1.950 euros, foi em torno de 9 mil reais, né? Isso em 2016. 2016. Ah, Faz uma continha aí, 1.950 euros vezes 4, 5. E na época nós estávamos num tempo muito 2,50. difícil. Tá 2,20 o dólar Na naquela época que o euro chegou 7. Chegou. Foi desesperador. Eu querendo comprar euro na situação lá foi bastante difícil. Mas por conta de ter a organização toma conta de tudo isso. Ah, eles então fazem tem o lado, os trâmites burocráticos. Tá tudo resolvido. Já tá tudo certo. Ah, que bom, porque Não, você tá se preocupar com mais porque isso. são 2 países ali, tem um grande tráfego assim intenso Navios, de né? navios. Então, assim, é uma coisa muito bem organizada. Uma outra coisa também que acho que deixam essa travessia à frente de muitas outras a nível mundial, lá no caso são 2 embarcações. Tem um barquinho menor na frente que vai como orientação e tem um barquinho menor para me suplementar na questão de segurança. Vai 2 guarda-vidas juntos. Ah, legal. Então, é assim, realmente tem ali um nível de qualidade Quantas muito bom. pessoas largaram nesse dia que você foi, Marcos? Não, nesse dia somente eu. Somente eu. Caramba, cara. Que caramba, hein, meu? Que medo, né, cara? Que coisa. Deve ser pouquíssimas mesmo, né? Acho que não é fácil, não é qualquer um que não, cara. É uma Olimpíada, pode ter certeza, cara. É uma Olimpíada. Viu? E uma outra coisa, eu acho que assim, importante é a questão de inspiração, motivação. É importante que a gente saiba, e teve uma pessoa que me inspirou. E como que surgiu essa ideia? Ah, legal. Né? Quem são as pessoas que te inspiraram? Essa ideia surgiu em 2008, cara. Quando um cara chamado Paulo Maia, ele tinha feito já o Canal da Mancha e depois, 7 meses depois, ele fez Gibraltar. E aí, quando eu vi esse cara atracando lá em Marrocos, eu olhei, assim, deu aquela batidinha mais forte, falei, pô, essa travessia que eu vou fazer. Ó, 2009. Você foi 2009, cara. 7 anos eu depois. fiz o primeiro contato com a organização 2011. Olha que coisa, cara. Por isso que aqui é importante a gente sonhar, acreditar no nosso sonho e perseverar sempre. Foram 7 anos aí. 7 anos. E no finalzinho de 2015, novembro, eu recebi a notificação que minha travessia havia sido aceita, que era eu preparar toda a documentação necessária, preparar as coisas que minha travessia deveria acontecer em outubro de 2016. Ah, uma curiosidade legal que você aguçou aqui. Você precisa demonstrar alguma coisa para que seja validada a sua participação? Porque, pô, não dá. O cara nadou 200 metros ali na piscina e vai querer fazer isso aí. Eu acho que você tem que mostrar alguma coisa. Qual que era? Você lembra qual que era? Sim, é um currículo exigindo que você tenha nadado alguma prova acima de 6 horas em água fria. Acima de 6 horas e água fria. Isso. E aí, se a pessoa tiver algum documento por parte de alguma federação, aí tá facilita um pouco facilita, tá chancelada a sua participação. Qual que te credenciou para ir para lá? 14 bis. 14 bis. 14 bis. Aí, ó. 14 bis. Sensacional. 14 bis. 2016 já tinha feito 6. 6. Tô ruim de contar. 2009 até 2015, 6. Já estava mais do que credenciado já. Não sei se dá para falar isso, eu odeio fazer esse comparativo. Quando me fazem eu fazer esse comparativo, eu vou fazer com você. Tá. O que é mais difícil, 14 bis ou Gibraltar? Tirando todo... A parte específica, a parte só nadando, técnica. parte técnica. Bem, se a gente comparar em tempo, 14 bis é bem mais demorado. 14 bis é uma média, ó. Em 2012, eu fui campeão na 14 bis. Foi o tempo mais baixo que eu já fiz nas minhas 9 participações, 5 horas e 5.
Em 2012 eu fiz a travessia do Rapaz do 14 céu. bis. E Estreito de Gibraltar, o meu melhor tempo, 3 horas e 45. Realmente. Mas assim, vamos lá, eu estava preparado, se eu precisasse ficar 20 horas naquela água, eu ficaria. E pode acontecer, né? Se eu precisasse Existe Não, eu fui preparado para qualquer cenário que eu encontrasse. Estava muito bem preparado, muito bem. Caramba, Marcão. Que legal, que experiência que eu acho que você vai guardar pro resto da vida. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. É especial e tudo que envolve um feito que tem tão poucas pessoas que realizaram, tem um gostinho diferente, né? Não adianta falar que não, porque tem. Porque demonstra o planejamento e tudo que envolve para você chegar e conquistar um feito como esse, né? Viu, Adriano, você sabe, cara, que às vezes eu penso em Gibraltar, penso na Espanha, Cara, tem hora que parece que é mentira, cara. Parece que foi só um sonho. Parece que foi mentira, mas, cara, eu tive lá, eu fiz, cara. E aí, repito novamente, o quanto é importante a gente não deixar de sonhar, não deixar de acreditar naquilo que está, sabe, pulsando forte dentro de cada um de nós. Então, eu quero deixar essa mensagem, aproveitando esse gancho para o nosso ouvinte aqui. Sabe aquela coisa que te incomoda, que bate forte no seu coração, que faz com que você vibre, que seu olho crie lágrimas? Uhum. Vai, segue em frente que vai valer a pena. Não significa que não vai haver dificuldades. Vai haver dias cinzentos, nublados, mas eu tenho certeza que vai haver dias ensolarados também. Então segue em frente. Não pense que para mim foi fácil, não. Nada é fácil, sabe? A gente tem que parar de ser vítima, a gente tem que parar de achar culpados, a gente tem que ser autorresponsável pelas nossas ações. E a gente viver a nossa essência. Dessa forma, eu tenho certeza que a nossa vitória, não é a vitória dos outros, do jeito que as pessoas concebem, mas a sua vitória. É isso que é o mais gostoso, sabe? Eu olhar para essas travessias, em especial Gibraltar, é uma travessia internacional, e saber que eu fiz, que houve perrengue, houve percalço, mas eu fui lá acreditando, com fé acima de Deus, consegui, não tem preço que pague. Eu imagino que conquistar isso virou uma chavinha em você e mostrou quão mais você pode fazer ainda, né? Eu acho que aquilo ali vai alimentando. Pô, se eu fiz isso, qual que é o que mais eu quero fazer? Eu vou fazer também, porque eu consigo. E vai alimentando, você vai se tornando uma pessoa melhor, você vai aprendendo o caminho e você vai, como eu sei que você vai ensinando outras pessoas também a encontrar o caminho. E, cara, que legal, né? E aí passa a ser É como você estava falando aqui um pouco antes da gente começar o podcast, a questão do transbordar o copo. Queria que você repetisse essa mensagem, que eu acho que é isso que você faz hoje, Marcos. Quando eu vou e encontro você lá em Tupararanga, passando aula para as pessoas, é isso que você faz. É esse exemplo do copo que você me deu aqui hoje. Não, é isso mesmo. O exemplo do copo, né? O exemplo do transbordar. Eu fazia aqui uma analogia, uma comparação. Digamos que nós fôssemos essa garrafinha aqui. Então eu preciso encher ela, transbordar ela fisicamente, espiritualmente, mentalmente. Ou seja, cuidar de mim. A princípio parece até um pensamento egoísta, mas não é. Se eu não cuidar de mim, como que eu vou cuidar das pessoas? Então, se eu me fortaleço, se eu estou firme espiritualmente, mentalmente, fisicamente, eu consigo transbordar na vida das pessoas. Uhum. Eu, enquanto pai, vou conseguir transbordar na vida da minha filha. Eu, enquanto professor, vou conseguir transbordar na vida dos meus alunos. Eu, enquanto cidadão, eu vou conseguir ajudar uma sociedade mais saudável também. Então, nós temos que ter, sim, uma missão, um propósito muito bem definido. O sucesso, ele só acontece quando ele é intencional. E nós temos que ser intencionais naquilo que nós queremos para a nossa vida. Legal, Marcão. Bela mensagem, cara. Muito legal sua mensagem mesmo, cara. Eu vou, até depois dessa aí, vou pedir pro pessoal refletindo aí. Eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Eu quero falar aqui da Cartron Veículos.
No mês de agosto, a Cartron vai estar completando 30 anos, então não perca essa oportunidade. Dá um pulo na Cartron. Tradição, reputação, novos e seminovos selecionados, taxas e atendimento diferenciado. Variedade e qualidade. Eu sou cliente da Cartron, minha esposa é cliente da Cartron e eu convido vocês para conhecer a Cartron. Eu acho que nada melhor do que você estar por trás de uma empresa que tem reputação e tradição do mercado. Então, mês de agosto, 30 anos da Cartron, em Boituva. Dá um pulinho lá, fala que você viu aqui no podcast, que eu tenho certeza que o Isaías vai arrumar um desconto. Ele vai arrumar um descontinho para vocês, tá? Vou falar também aqui da SP Energia. Por que não deixar o sol pagar a conta para vocês? Mobilidade elétrica, energia solar, aquecimento de piscinas, projetos comerciais e residenciais. Nosso amigo Luiz Rodrigo, parceiro aqui do canal, atleta, ele falou para mim, pô, não me fique envergonhando, cara, eu não sou atleta. Ele é atleta sim, toda pessoa que se dispõe a acordar cedo, todo dia, para fazer academia, para correr, é atleta. E pode ter certeza que a disciplina dele está contagiando outras pessoas. E a mesma disciplina que ele tem lá na SPG Energia, vai lá, faz uma consulta, por que não? Você que gasta aí R$200 por mês, já vale a pena fazer uma consulta que você vai conseguir fazer esse investimento em um prazo muito pequeno. Você paga esse investimento passa a ser seu. Muitas vezes a parcela disso é igual que você já paga de energia hoje, só que no final o investimento é teu e você não precisa mais pagar pela conta de energia. Tá joia? Bom, voltando aqui. Marcão, me fala qual que é o seu próximo desafio, cara. Adriano, se você me permite, eu poderia falar aí um pouquinho do Rio Negro? Poxa, por favor. Então, o Rio Negro também foi... Eu acho que faz todo sentido. É a preparação, né? Sim, a preparação, sim. uma coisa vai puxando a outra. Rio Negro foi uma experiência, assim, surreal, fascinante. Foi a travessia, a ultramaratona mais gostosa. Como assim? É que a ultramaratona, cara, é coisa pra louco, né? É pra quem quer sofrer. É pra quem gosta de sofrer. Cara, eu estando lá no Rio Negro, eu tinha a preocupação da água, da estafa da água quente. E aí, por conta disso, eu fui segurando o ritmo. Só que lá tem uma correnteza muito generosa. Aí o pessoal diz, é muito difícil nadar no Rio Negro. É como se estivesse nadando numa represa. Só que a água é muito escura, avermelhada em cima, é como se você estivesse nadando numa Coca-Cola, entendeu? E tem uma correnteza muito generosa. Então, assim, cara, eu terminar 30K em 5 horas e 50... foi coisa de louco. Teve pace lá de 1 minuto e 5 para cada 100. Eu jamais faço isso, entendeu? E aí eu fui nadando. Quando eu dei por conta, eu já consegui visualizar a chegada, cara. Foi surreal. Passou muito rápido. Muito rápido. E, muito cara, rápido. olha aí, ó, tá passando algumas imagens aí do Marcão. Acho que é arquivo pessoal dele aí, ó. Tá passando tanto o Gibraltar. Eu acho que eu vi umas imagens da represa. Acho que é a represa, né? Sim, sim. Cara, eu fico imaginando a aflição de você não saber o que tem embaixo, cara. No mar, isso eu tô falando, Adriano. Tenho esse medo, ok, mas eu acho que no rio isso ainda fica maior, porque a faixa de água é um pouco menor, né? Não sei se era também, porque o Rio Negro é enorme, né? Sim. Cara, como que você controla isso? Você dá 50 minutos na piscina que você tá vendo no fundo é uma coisa. Agora, você nadar 6, 7 horas num lugar que você não tá vendo fundo, que você tá esbarrando com alguma coisa ali, cara, isso aí é muito tempo pra você ficar pensando nisso. Como é que você trabalha essa parte aí, cara? Adriano, sinceramente, cara, eu procuro nem pensar nisso, cara. O meu foco tá em concluir o percurso, tá? Alcançar o meu objetivo, então eu procuro nem pensar nisso. Não é bom ficar alimentando isso, né? Não. E, cara, graças a Deus, eu não tenho medo, cara. Você nunca entrou nessa pilha de, puxa, encostei em alguma coisa e agora lascou. Não, aí quando dá aquela batidinha ali, passa você fala, rápido. O que me bateu ali? Tem uma curiosidade, né? Quando eu fui lá pro Rio Negro, em Manaus, a TV mostrou, e como se eu estivesse lá na Amazônia. Daí os caras falam, pô, você é louco, ir nadar com jacaré e tal. Mas ali não tem nada disso, entendeu? Então, é diferente, né? Totalmente diferente. É uma coisa segura também. Eu amo nadar, mas eu jamais vou colocar a minha integridade física em risco. Jamais eu faria isso. E como que surgiu a vontade de fazer o Rio Negro?
Você viu em algum lugar também? Sim, a primeira vez foi o Alan Viana que fez, né? Eu lembro muito bem quando o Amazon Challenge estava lançando esse desafio. Na verdade, quem fez a primeira vez foi o Vitor, é o filho do organizador. Ah, é? O Vitor, lá de Manaus. Ele fez, mas assim, o que veio pra mídia, o que fez conhecer foi a ida do Alan Certo. Viana pra lá, eu lembro muito bem. Tal. Uma figura mais conhecida, sim, né? Sim, e aí desde então eu comecei a alimentar. Falei, pô, mas água quente e tal. Inclusive essa imagem aí do Rio Negro, ó. Essa do Rio Negro. Nossa, pá, não tenho que tirar do mar também, hein? Parece mar também. Realmente foi fascinante, assim. E nesse tipo de evento, Adriano, e os nossos ouvintes também, você entra uma pessoa e realmente você sai assim, diferente, sabe? Com conteúdo, com a consciência de um ser humano melhor, com conhecimento, sabe? Avantajado para poder ajudar mais pessoas. Legal, cara. E a intenção surgiu... Eu acredito que em 2020, né? Acho que 2020. E aí eu vim alimentando também. Por 2 anos também, até chegar na conclusão. Exatamente. Tá, tudo é planejamento, né, Marcos? Não tem jeito, não tem como ser diferente, né? Bom, eu acho que é a pergunta que você já me respondeu. Se tivesse que mencionar as pessoas responsáveis por você ter chegado nesse nível no esporte, algumas delas são as que te motivaram, né? Que você citou aí o Alan Viana, citou também quem fez o primeiro do Gibraltar. Mas e aí em casa ou no teu ciclo familiar ou de amigos, quem que foi as pessoas que foram te incentivando a fazer, a se tornar o Marcos que é hoje? Olha, é até difícil assim de responder porque teve muitas pessoas muito importantes, tá? Uhum. Mas eu vou falar daquelas que são cruciais na nossa Perfeito. jornada, em qualquer ponto na nossa vida, seja dentro do esporte ou seja Fora na dele, vida, na vida profissão. mesmo. É a família, cara. Né? Porque se a família não tiver no projeto ali, sabe? De repente o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o irmão, a irmã. No meu caso, os meus pais, né? A mamãe já não está mais aqui, papai já não está mais aqui, que Deus os tenha. Mas foram os grandes responsáveis. Eles que te incentivaram. Porque acreditaram sempre que poderia ter um filho que fizesse a diferença, um filho que ia vencer na vida, que ia fazer a diferença na vida das pessoas, que ia poder somar. Então, e hoje, né? E hoje é minha esposa, meu filho, minha filha. Né? É neles que eu acho toda a força para continuar lutando, para vencer no esporte, para vencer profissionalmente, na vida. Realmente são eles minhas fontes motivadoras. Quanto que você dedica hoje do teu tempo, Marcos, pro esporte, pro Marcos atleta? Como que você divide isso aí, Marcos atleta, Marcos professor, Marcos família? Como é que é essa divisão aí hoje do dia a dia? Eu gosto de comentar sobre isso, porque quando a gente fala de endurance, é exatamente isso, né? A gente acaba tendo que equilibrar, ser muito equilibrado nisso tudo, porque se você deixa a balança pesar um pouco mais para qualquer um dos lados, a receita não fecha, não é isso? Exatamente isso. Você falou aí de pilares fundamentais, né? Hoje, para mim, assim, hoje eu sou muito mais profissional e família do que atleta, tá? Nesse momento que eu estou vivendo. Ok. Então, hoje eu estou muito focado no profissional, foco muito na minha família, que é o meu porto seguro. Isso para mim sempre foi um aspecto essencial, ímpar. Não faço trocadilho de forma. Não tem como abrir mão. Não, isso para mim é sagrado, minha família, né? E agora, enquanto atleta, eu me encontro no momento de manutenção. Faço ali, mais visando a minha saúde do que performar nesse momento. E o exercício físico é um pilar fundamental. E também a gente tem que incentivar as pessoas que a gente não faz só o exercício físico ou a atividade esportiva para performar ou para estética. Não. Pensa bem, eu quero fazer aqui uma provocação, tá? Para qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast. Digamos que você tenha 5 milhões na sua conta. Cara, mas se você não tiver saúde, não vai adiantar de nada. O que vai adiantar? Pensa aí. Pensa você, com 5 milhões você pode viajar o mundo, né? Mas, cara, se você não tiver saúde, não vai adiantar nada. Então, cuida da sua saúde agora.
sabe? Não precisa ser o atleta, mas faz um pouquinho todo dia. Uma caminhada, um exercício na água, dá uma pedaladinha. Vai fazer o que você gosta, que você sinta prazer. E tem que ser constante. Não adianta também fazer hoje, se matar de fazer, aí fica uma semana sem fazer. A constância, a perseverança é a palavra-chave. Eu acho que você falou que você agora não está tanto procurando performance, está só fazendo manutenção. Mas eu acho que com o nível de experiência que você já adquiriu hoje, Marcos, essa manutenção tua é mais do que suficiente só para ficar ali. Tô aqui. A hora que eu ver alguma coisa, daí sim eu dou aquele tiro para subir de novo, né? Mas é isso mesmo. A experiência vai trazendo essa vantagem, né? Não precisa mais ficar se matando sem ter uma coisa já em vista, né? Você deixa para fazer o planejamento mais a curto prazo, não é isso? Isso. O Adriano, como eu falei para você, o exercício físico é um dos meus pilares, tá? Isso eu não abro mão. E o exercício físico faz parte da vida de qualquer pessoa de alta performance. Tá? E alta performance não é você estar vencendo todo momento. Isso não existe. Alta performance, por exemplo, se uma pessoa há 5 meses ela não fazia nada, se hoje ela está fazendo de forma constante, ela está tendo alta performance. Alta performance. Se a pessoa deixou a má vida, de má alimentação, de conduta, de escolhas erradas, e hoje ela está tomando um posicionamento correto, ela está tendo alta performance. E eu acredito muito no poder do exemplo. Tá? Eu trabalho com pessoas. Eu quero continuar sendo um exemplo. É por isso que eu faço. Exatamente. Primeira instância, para cuidar de mim. O famoso copo, cuidar do meu corpo para poder ajudar pessoas. Mas se eu puder inspirar e motivar a gente, a minha filhinha, a minha esposa, os meus alunos, isso é ótimo. É aí que está a verdadeira recompensa, né, Marcos? Eu não sei, eu venho dessa parte de... Você começou a vida esportiva com natação ou você veio de outra coisa, tipo jogava bola, ou sempre foi... Como que você começou no esporte? Como que despertou essa vontade do esporte? A natação propriamente dita. Bem, ou a natação ou o primeiro esporte que você praticou, né? Na verdade, assim, quando criança, eu era aquela criança que brincou muito na rua, né? Tive essa fase muito gostosa, não posso reclamar, que realmente eu tive uma infância muito sadia. Gostava de bastante a natação, né? Como que começou? Eu nadei em açude, rio. Desde sabe? criança, foi natação mesmo? Não tive base, tá? Não tive aula de natação, Aprendeu nada sozinho. disso. Não tive alguém que nadava de fato, nada disso. A gente ia lá por diversão, por recreação. Quando criança, eu fui judoca, acho que 1 ano e meio, 2 anos. Também. Andei muito de bicicleta, né? Gosto de andar de bike. Mas a natação já veio na fase adulta, né? Mas teve essa lembrança do Não tenha dúvida. Por exemplo, hoje eu tenho muita facilidade para nadar em águas abertas por ter nadado em rio, por ter nadado em açude, em cada lugar. Até, inclusive, teve uma vez que eu levei um cara para nadar comigo no rio. Pô, cara, você me trouxe para nadar no Rio da Anaconda. Para quem está acostumado, não tem mais medo, né? Já perdeu esse medo já, né? E então, beleza, você veio sempre dessa coisa de natação. Vou até quebrar um paradigma aqui. Em todos esses anos, quantos anos faz que você já se dedica à natação mesmo? Nós estamos falando aqui de... Você falou que mais de 20 anos, com certeza. Minha primeira prova, para você ter uma ideia, minha primeira prova foi dia 19 de março de 2000, na primeira etapa do Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas, na cidade litorânea de Ilha Comprida, uma prova de 5K. 5 quilômetros, a minha primeira prova. Sua primeira prova, mas óbvio que você treinou, mas prova mesmo foi a primeira. Sim. Caramba, sim. Já foi para as cabeças, já. Na verdade, eu fui meio na ingenuidade, né? Mas fui e deu tudo certo. Então, nós estamos falando de 24 anos. Sim. Nesse período todo, você teve algum momento que você se machucou, se lesionou? Porque existe esse paradigma, natação não machuca. Não machuca, depende, né? Não, graças a Deus, nunca tive lesão. Cheguei a ter uma época com dor do ombro, tá? Mas lesão séria, graças a Deus, eu nunca tive. Nada. Mas eu sempre me cuidei, eu sempre fiz o negócio certo. Fazia o aquecimento, o alongamento prévio antes de entrar na água. Nadava muito bem leve. Quando eu estava cansado. Não tem que meter o pau, não tem que sentar o braço. Tem que sentir o corpo. E aqui também fazer um parênteses, né? Para quem tá, às vezes, tem que seguir a planilha. Não é assim que funciona. Né?
Eu diria que a palavra-chave no processo de treinamento é constância. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem 15 quilômetros para correr ou 2 quilômetros para nadar, mas você não dormiu direito, está cansado, está estafado, está com dor, vai lá e faz atividade mais leve. Pô, você tinha 15 quilômetros para correr, de repente você correr a metade mais leve, você fez. Pô, você tinha 2.000 para nadar, foi e nadou 1.000. Mas você foi lá e fez. Isso que é o mais importante. Porque é aí que mora o grande perigo. O perigo da lesão. O cara tá cansado, o cara tá sentindo dor, tá vendo a possibilidade de se machucar e vai lá e senta o braço. Aí que mora o perigo. Ainda mais se tratando de, assim, boa parte dos nossos ouvintes que são pessoas que levam isso como uma atividade recreativa, né? A gente leva a sério, mas não vive disso. É isso que eu quero dizer. Aí que você tem que tomar mais cuidado ainda, porque você, diferente de um atleta que vive do esporte, você tem toda a tua jornada de trabalho, tem todas outras questões envolvidas, né? Então não tem necessidade de... Exatamente. Eu concordo muito com você nesse sentido, acho que você tem que ouvir o corpo e a melhor planilha que existe, óbvio que hoje temos profissionais que nos auxiliam, mas nem eles são melhores para falar como você está se sentindo, né? Sim, exatamente então, isso. Então você tem que... Tá muito bem alinhado isso com quem te ajuda aí, com quem te passa os treinos, né? Então, reforçando, a palavra-chave aqui é regularidade. Regularidade e constância, né? É verdade. Bom, nós falamos aí do 24 anos que você está na natação já. Cara, você sabe que são exceções, tá tanto tempo no esporte e não ter lesão, né? Grandes lesões. Isso aí é muito difícil de a gente ver. Isso prova como a sua consciência, né, corporal aí está aguçada e está afiada. Passou pela sua cabeça fazer outra coisa além de natação? Sinceramente, não. Não? Não. De forma alguma. Um A4? Não, eu já fiz, na verdade eu já fiz, então, né? mas não mordeu o bichinho lá? Acho que eu vou fazer isso aí agora, não? Não. Realmente não é. Eu faço aquilo que pulsa dentro de mim. Uhum. Então, se tá pulsando, se eu tenho paixão, se eu tenho amor por aquilo, eu sigo em diante. Senão, não me convence, não. Não me convence. Já cheguei a participar de algumas provas de corrida, já cheguei a participar de algumas provas de A4, né, que é a natação e a corrida, mas realmente não me fascina. Não é isso? Não. Bom, e aí você falando de pulsação, de coisa que te chama, você estava comentando aqui comigo que aí sim agora tá a Canal da Mancha tá te puxando. Me fala mais aí sobre isso. Isso mesmo, eu tenho esse projeto, tá? Um projeto aí de médio prazo, né? Um projeto aí para 2026, 2027. Se Deus quiser, eu vou partir para o Canal da Mancha. Quero fazer, é uma coisa que tá pulsando, tá dentro de mim aqui, já tá dentro aqui da minha mente. E cada dia que passa eu venho alimentando. Até já hoje eu começo a mentalizar isso, nadar na água fria. Eu já me visualizo lá no Canal da Mancha. É uma travessia, né, de 32 quilômetros em linha reta. Os nadadores nadam uma média de 40 quilômetros, então pode colocar aí entre 10 e 15 horas, numa temperatura que pode variar de 14 a 17. Se der muita sorte, você pega 18 graus. Mas pode colocar entre 15 e 17 graus, é certeza. E aí tem uma curiosidade aqui, né? No meu caso hoje, né? Eu teria que engordar em torno aí de 8 a 10 quilos para eu aguentar a temperatura da água lá. Eu já estou preparado nessa parte já. Eu já posso... Só falta eu treinar a natação, mas o peso, eu já estou com o peso ideal para nadar o Canal da Mancha, cara. Cara, o que eu gosto desses desafios e que às vezes eu gosto de colocar aqui teu exemplo para o pessoal que não entende por que a gente faz prova de endurance e tente compreender o que chama atenção. É exatamente esse namoro a longo prazo, é o comprometimento 2 anos à frente e que agora é a parte mais gostosa, que é o processo, curtir o processo. Ele começa a namorar, ele já deve namorar há muitos anos, mas agora vai ficar mais ainda. Ele vai começar a ver vídeo, vai começar a escutar coisas relacionadas,
começar a ver o que ele tem que usar, no sentido de, tem água-viva, vou ter que usar alguma coisa para expelir água-viva. Ah, tem tubarão, o que o pessoal está usando para se proteger do tubarão? É todo esse namoro que agora, que é 2 anos à frente, que vai cada vez aumentando mais até chegar à prova. Esse que é o processo legal, né? Se preparar para todas as situações, que nem você falou. Eu já vi casos de pessoas que nadaram 70 nessa travessia, não é isso? Sim, sim. Inclusive, tem um filme que saiu no cinema agora, semana passada, não sei se já teve a oportunidade de ver, da primeira mulher que fez o Canal da Mancha. Sensacional esse vídeo, depois eu vou colocar o nome desse filme aí. Sensacional. Fala muito sobre o que é esse Canal da Mancha. Quantas pessoas tentaram e não tiveram o êxito ali, né? Porque realmente é um negócio bem complexo, né? O Canal da Mancha é considerado o Everest da natação. Tem toda a parte mística, né, que envolve. E a travessia do Canal da Mancha não é a mais difícil, não é a mais longa, mas é a mais conhecida. Que todo nadador de ultramaratona quer estar lá. Com certeza. Qual seria a mais longa hoje, Marcos? Olha, então nós temos 7 mares mais desafiadores do mundo. O Canal da Mancha faz parte, Gibraltar faz parte. A travessia mais longa é a travessia, se eu não me engano, eu não tenho certeza, me parece que é de Molokai, no Havaí, nos Estados Unidos. É uma travessia de 40 a 42 quilômetros. E com uma curiosidade, lá é a água mais quente. Mais quente, Havaí já é mais quente. É uma água de 28, 29 graus. Mas que, apesar de ser mais quente, nem por isso fica mais fácil, porque daí dá moleza, não é isso? Dá uma certa... Isso, e também aí uma curiosidade, foi lá que o Aderbal Oliveira, né, que eu estava falando aqui, que é o presidente da LFCA, do canal da travessia do Leme ao Pontal, ele tomou uma mordida de tubarão de pequeno porte, né? Chegou a tomar. Sim, foi abortada por conta do tubarão, cara. Eu não sabia, não tinha conhecimento disso aí. Águas quentes, eles acabam sendo mais ativos, né? O Aderbal, né? O Aderbal fez o Canal da Mancha, depois fez de Gibraltar, e depois a terceira travessia foi a travessia do Canal do Norte, que é entre Irlanda e Escócia. Nossa, aí deve ser uma friaca, hein? 14 graus. É isso que eu imaginei. Graus. E aí ele também desistiu dessa prova por conta do frio, ele não teve êxito, né? Não terminou a prova. E depois ele foi para essa travessia no Havaí, que acabou acontecendo Molokai, que aconteceu também essa situação aí. Você tem dificuldade com o frio, Marcos? Como que é? Olha, com 19, 20 graus eu tenho... uma resistência legal. Então é assim, mas aí eu tenho que me preparar para 16, 17 graus, que é bastante diferente. Quando eu estava fazendo minha preparação para a travessia do Rio Negro e da travessia do Leme ao Pontal, em 2022, eu abri mão de muitas aulas para eu treinar. E assim, eu peguei o inverno todo treinando na represa. Eu confesso para você, cara, que teve dia que foi terrível. Porque em 2022 teve uns dias muito frios, diferente da época que a gente está vivenciando agora. Tá mais quente, né? E aí, mesmo com a roupa, teve dia que eu peguei 17, 18, tava difícil de mesmo aguentar. com a roupa, cara, exigia muito ali da parte mental para permanecer na água. Porque treino longo, né? Você vai ficar 6, 7 horas. E todo final de semana eu fazia um treino longo, né? Entre 10 e 15 quilômetros. Todo final de semana sem exceção. Porque o nosso corpo, ele consegue manter o corpo aquecido ali até um certo tempo na água, né? Depois fica muito custoso, né? Principalmente se tiver frio, né? Então começa a circulação não chega, né? Na onde tem que chegar. É isso que vai fazendo a pessoa diminui o ritmo, até chega a hora que tem que parar, né? Isso. E eu comentava aqui da importância da alimentação. Travessia de longa distância em água fria, é importante você ter um percentual de gordura avantajado, você ter toda aquela gordurinha, né, para te proteger, em especial os órgãos baixos, né, o pâncreas, o rim, senão você não aguenta. Quem tem um percentual baixo de gordura, geralmente não tem sucesso desse tipo de prova, não. Eu já vi o pessoal, aquele Thiago Rebolo, né, ele teve que engordar 18 quilos. 18, cara. Nossa, é muita coisa. Eu sei que você está pensando aí, viu, diretor? Então, tá falando, você já está tranquilo, viu, Deus? Você é capaz de ter que perder alguns pesos ainda para fazer isso aí. Bom, falando aqui de coisa para engordar, né? Vamos falar aqui de coisa boa, então.
A PHS Comercial, tudo para festas, reuniões, eventos, embalagens, doces, enfeites. Na região central de Boituva, tradição e preço baixo. Eu sempre falo, Marcão, que, cara, ótimo você usar whey, usar gel, é o melhor dos mundos, pré-treino. Só que a gente sabe que é muito caro e eu não consigo manter. Então eu vou na famosa goiabinha, paçoca, bananinha. E, cara, é energia rápida ali, da mesma forma, né? E a PHS aí tá sempre junto comigo aí, eu só tô sempre com os docinhos da PHS aí. Então, queria convidar vocês para conhecer na região central de Boituva. Vai muito mais além do que só docinhos, né? Tem tudo para festas, reuniões e eventos. Queria falar aqui também da C3 Corretora de Seguros. Você que procura aí seguro viagem, seguro evento, seguro transporte e logística, seguro patrimonial e de responsabilidade civil, seguro ambiental, seguro aeronáutico e marítimo, entre outras soluções, eu quero destacar aqui o seguro bike. Para os nossos ouvintes que estão acompanhando aí, procurar o Will, chama a C3, eles vão te orientar. O Will conhece de triatlo, conhece de ciclismo, vai saber oferecer exatamente o produto ideal que você procura. E, cara, não é caro um seguro bike. Aí você que tem uma bike acima de 6 a 7 mil reais, faz todo sentido fazer o seguro, porque 2 manutenções aí que você vai, já paga um seguro de bike, você vai ficar protegido para roubo, para queda. Às vezes você está transportando a bike para um evento, acontece algum acidente, você vai estar coberto. Então, vale muito a pena ficar de olho nisso daí. Voltando aqui pro Marcão, eu tô fazendo um negócio aqui diferente do que eu costumo fazer. Eu tô vindo do Marcão de hoje e voltando pro Marcão do passado. Porque eu não conheço o Marcão do passado, eu conheço o Marcão de hoje. Queria que você falasse um pouco mais da sua história, Marcão, se você puder, ou se você puder me contar aí como que surgiu o Marcão aí, como é que você chegou onde você está hoje? Como eu comecei a nadar, né? É. Então, essa é a chave de todo esse processo. Eu não tive uma pessoa para me inspirar, eu não tive uma pessoa para me influenciar, ou seja, uma pessoa próxima. Geralmente quem começa a nadar ou fazer esporte é porque alguém puxou, incentivou. né? Então eu não tive nada disso. Na teve... minha família a gente não tem histórico nenhum de esportista. Não tem atleta? Nada. Eu sou o primeiro ali de toda a família, tá? Ali de primeiro e segundo grau. Uhum. E como que começou todo esse processo? Eu falo sem medo de errar aqui para você, Adriano, para os ouvintes, que a natação foi a ferramenta que o Papai do Céu usou para transformar a minha vida. Eu fui nadador quando criança, tive aula de natação? Nada disso. Eu fui dependente químico, usuário de drogas por vários e vários anos da minha vida, totalmente imerso nesse tipo de vida, envolvido com crime, envolvido com pessoas que não tinham objetivo nenhum. Num determinado momento, quando eu via alguma coisa de natação, aquilo me inquietava, me deixava assim agitado, o coração palpitava mais forte, eu falava, nossa, eu quero fazer isso. E aquilo ali só foi crescendo, eu estava no processo de mudança de vida, eu já estava querendo deixar aquela velha vida, e foi nesse momento. E aí eu comecei fazendo do meu jeito, sabe? Eu ia lá pro rio, nadando do meu jeito, sabe? Né? Mas sonhando em competir, sonhando, esperando um dia que acontecesse a minha primeira competição. Foi meio que instantâneo essa paixão aí e essa... Eu digo uma outra coisa também, que quanto é importante a gente ter pessoas que somem com a gente. No meu caso, eu estou falando aqui da minha família, de forma muito especial, o meu pai e minha mãe. Uhum. Meu pai e minha mãe nunca deixaram de acreditar. Eles não tinham nenhum recurso financeiro, nenhum recurso de conhecimento científico, intelectual, mas eles tinham a principal ferramenta, a fé em Deus e acreditar no poder da oração e na minha mudança. Eles perseveraram nisso até que a minha mudança começou a acontecer. Um belo dia eu falei, mãe, hoje estou indo para a igreja. Imagine para uma mãe que viu o filho só levando aquela vida, buscando coisas erradas, imerso, buscando a noite, buscando, só coisas relacionadas com a droga. Você é nascido aonde, Marcos? Eu sou nascido em Angatuba. E aí essa vida
mais Eu complexa foi aonde? eu comecei lá em Angatuba, né? Eu Aham. passei dos 10 aos 17 anos eu morei em Angatuba, depois Aham. eu vim para Votorantim. Para Votorantim. É. Aí, o seu contato ali com a natação mais forte foi já Foi em já em Votorantim. Votorantim. Isso, no Rio lá, conhecido como Rio 10. Rio Né? 10? Isso, é um lugar que a gente frequentava lá, né? E foi assim, cara, eu comecei, começou a mudança, né? Comecei a ir para a igreja, aí o esporte veio junto, foi lado a lado, as coisas boas. Caramba, cara. E quando, imagine aquela galera que estava acostumada a usar droga comigo ali, aí eu comecei a querer nadar, os caras falaram, puta, o cara pirou. O cara Ah, daí agora que você tá não, pirado, né? não, o cara chapou, o cara tá achando que vai ser nadador. Porque imagina os caras da quebrada ali, vendo eu ir nadar. Os caras, não, porque é loucura, cara. Imagina aquele cara que fica correndo, só atrás de porcaria, atrás de droga, de repente se Vira a torna um chave atleta, assim. se torna um Você atleta, né? conseguiu trazer alguém contigo nessa mudança sua ou não? Da época pesada aí ou não? Teve um amigo bem próximo, né, que pelo meu convite começou a participar da igreja, depois ele se tornou corredor e hoje, graças a Deus, ele tá limpo. Que Né? legal. E teve outras pessoas também, sabe? Eu- Teve muita gente nessa jornada, sabe, Adriano, que faleceu, que tá que não teve preso. essa ou, sorte cara, ou essa não sei se é sorte, mas não teve essa convicção que você teve, né? Olha, eu acredito, Adriano, que todos nós, sem exceção, tá? O ser humano é criado à imagem e semelhança do Criador. Nós viemos aqui para fazer a diferença. Nós viemos aqui para somar. Então, todos nós temos uma oportunidade. Em qualquer momento da nossa vida, essa oportunidade aparece. Abraça quem quer. E uma outra coisa que é importante a gente refletir. Qual o ponto da sua vida que você está hoje? Não há desculpas. O que nós somos hoje, o que nós fizemos ontem. O que nós seremos amanhã é aquilo que a gente está fazendo agora. Ainda dá tempo de mudar totalmente o cenário, né? Então, assim, se você quer ter um futuro diferente, começa agora. Não deixa para depois. A gente tem que dar um basta, sabe? Deixar de postergar as nossas metas, os nossos objetivos, os nossos sonhos e partir para ação. A vida está acontecendo, o momento é agora. Esse é o momento da ação. É verdade, eu concordo contigo. E daí, vamos dizer assim, você trabalhava com alguma coisa nessa época? O que você fazia? Cara, eu era o cara que só pensava em sexo, drogas e rock and roll. Eu até Você não trabalhava? Não, trabalhava, fazia alguma coisa, mas a grana ia só pra droga, comprava roupa, e viagem, uma viaginha ou outra, esse Era tipo de isso. coisa. Mas eu não tinha compromisso, não tinha perspectiva, não tinha objetivo. E hoje, né? Hoje, olhando para aquele jovem, sabe? Cara, como que uma pessoa pode só ter? Cara, merda na cabeça, cara. É incrível, cara. E aí a natação te deu esse estalo, eu vou ser professor. É isso ou não? Isso. Então eu falo assim, né? As pessoas me perguntam, a natação salvou a sua vida? Não, a natação não salvou a minha vida. A natação o esporte é uma grande ferramenta. Direcionou. Quem salva e sempre vai salvar é aquele que é nosso Senhor Jesus Cristo. Este salva. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Mas o esporte, não tenha dúvida, Adriano, foi uma grande ferramenta, não tenha dúvida. À medida que eu comecei a nadar, a ideia da faculdade se tornou latente, eu fiz educação física por conta da natação e as coisas vieram acontecendo. Cara. Que salto, né? Que vitória. Eu acho que você tem consciência disso, tem orgulho disso e tem que ter mesmo. E como você falou, você conhece algumas pessoas que você puxou nessa sua trajetória, mas pode ter certeza que tem um outro tanto que você nem imagina que deve ter puxado também, viu, cara? E normalmente ele é muito maior do que o que você sabe que você puxou, viu? Não é isso? Não tenha dúvida. Isso enobrece a minha história, não tenha dúvida. Eu tenho convicção, tenho consciência de tudo isso que você falou. Uma coisa que me orgulha muito, eu falei aqui da minha mãe, né? Minha mãe e meu pai foram os grandes responsáveis pela minha mudança de vida, pela transformação do moleque para o homem.
E uma coisa que me honra muito é olhar para a minha história e pensar na minha mãe e no meu pai. Minha mãe queria demais a minha transformação. Minha mãe queria demais ver um filho, né, tendo um diploma. Eu sou o filho de 6 irmãos, o único que cursou uma faculdade. E minha mãe faleceu em 2011. Só que de 2000 até 2011, ela viu muita vitória. Minha mãe amava participar comigo nas competições. Ela ia comigo nas competições. Ela presenciou isso aí. Eu lembro, eu trabalhava de salva-vidas. Eu conheci um professor que trabalhava no Objetivo, no Portal da Colina, em Sorocaba. Ele falou que existia a possibilidade de eu nadar lá no Objetivo. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu peguei minha bicicleta e falei, cara, hoje eu vou bater naquela porta lá. Hoje eu vou bater naquela porta lá. Fui de bicicletinha, cheguei lá, conversei com o professor responsável. De repente eu me vi nadando na equipe, cara. Para quem conhece o Portal da Colina em Sorocaba, eu ficava no cantinho ali, olhava para tudo aquilo ali. Eu ficava vislumbrado. Eu não acreditava que aquilo estava acontecendo comigo. Imagine, cara, o cara dependente químico, o cara malucão, que não tinha objetivo, que nadava no rio, no 10. Estava dentro do Portal da Colina, no Objetivo, nadando com uma equipe. Cheguei a participar de eventos, né? Fui para Santos, nadei no Corinthians, nadei no Ibirapuera. Tudo pago, cara, pelo colégio. Olha que mudança, cara. Que mudança. E aí, voltando lá na minha mãe. Tudo aquilo que ela esperou, tudo aquilo que ela acreditou aos longos anos que eu né, dei trabalho, dor de cabeça, ela viu acontecer. O filho sendo transformado, o filho que aceitou Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. O filho que agora era atleta, esportista, que tinha meta, que tinha objetivo, tinha propósito, querendo ajudar outras pessoas. Para mim isso basta. Se hoje eu parasse a minha vida de esportista, né? Eu já tinha conquistado. Tem muito por fazer ainda. Sim. Mas isso honra muito a minha história por poder dignificar a minha mamãe e meu pai, que já não estão mais aqui. Que legal, cara. E é o bem que você falou. Eu acho que o que vai prendendo a gente e falando assim, pô, continua, você tá no caminho certo. São pequenas coisas, né? E uma delas fica bem claro aí para você. Poxa, eu tava aqui. Agora eu tô aqui nesse clube, aqui, estão me ajudando. Opa, pera lá. Se não for esse o caminho certo, qual é? Pô, eu tô evoluindo, né? E aí são essas pequenas coisas que vão te dando um sinal. Pô, você tá certo. Continua. E até chegar o dia de hoje, e eu acredito que você continua vendo muita coisa certa ainda, e ainda tem muita coisa para conquistar, né, Marcos? Não, tem bastante coisa. Como eu estava falando aqui, eu tenho um propósito muito bem definido. Eu quero somar. Eu estou aqui para ajudar um mundo melhor. Eu tenho uma missão de vida. Então, todas as pessoas que estiveram no meu caminho, de alguma forma eu poder inspirar, motivar, colaborar com essas pessoas, eu vou estar realizando o meu papel de cidadão, de um cristão. Então, isso para mim hoje é de suma importância. Isso que faz eu acordar cedo, eu trabalhar, estudar, buscar novos conhecimentos, continuar treinando. O poder do exemplo. A pessoa olhar para mim, não, pô, ele fala, mas ele está fazendo também, ele faz. Então isso dá propriedade, isso dá autoridade para a gente também. Eu acho que você tem noção de como você é referência na região para muita gente, quantos atletas de natação ou de triatlo procuram por você. É um exemplo aquele grupo que existe de WhatsApp lá, que tem tanta gente ali que se espelha em você, quer um dia fazer um percentual do que você já fez. Cara, que gratificante é ter todas essas pessoas ali se espelhando em você. Eu acho que isso é um fogo ali, é uma coisa que aquece e esquenta o negócio para continuar mais forte ainda, né, cara? Eu acho que isso aí é um verdadeiro motivador para você, não é? Não tenha dúvida. Nós tivemos o festival, né? O último festival que aconteceu na Represa do Pararangue, em março. Nós homenageamos o Tandy, o Alexandre Ramos, né, que foi o bombeiro. Eu não citei ele até o momento aqui porque eu acabei esquecendo, mas o Tandy também foi uma grande referência. Quando eu comecei a nadar no finalzinho ali de 99, início de 2000, o Tandy era a grande referência. Quando eu vi aquele cara nadando na travessia de Pereira Barreto, competindo ali com o Glauco Rangel, cara, eu falei, pô, quem que é esse cara? E era um nome que era falado na época. Depois eu fui fazer
curso de salvamento aquático com o Tandy, aí colei, fui participar de várias provas com ele em Jacareí, que é a natação equipada. E aí, voltando na sua observação, é isso que é gostoso. Se de alguma forma, assim como o Tandy me inspirou, me motivou, foi exemplo, se eu puder ser exemplo para uma criança, para uma pessoa, cara, isso é fascinante. Isso é muito gostoso, isso é honroso, né? Cara, eu vou ressaltar a importância desse podcast, porque eu já tinha você como referência, inclusive você vai se surpreender quando sair o livro, porque eu já escrevi, já está pronto, tá? Não estou fazendo isso agora, já está pronto, já está rodando o livro. Eu faço uma referência a você lá, como acho que simplesmente no que diz respeito à natação, você é referência para todos nós aqui da região. E aí você pega aquela galera ali, poxa, cara, eu quero ser um pouquinho do que o Marcos foi, o que o Marcos é. Putz, cara, é muito bacana, cara, é muito legal, é muito gratificante, né? E aí já gostavam do Marcos atleta, tudo que ele conquistou. Eu posso estar equivocado, mas eu acho que poucas pessoas conheciam o que você já vivenciou antes de ser atleta, que foi essa quebra de barreira aí, que sempre que existe uma mudança na coisa natural, né? Poxa, natural seria você continuar naquela situação. Quando existe uma quebra e uma reversão da forma que foi, as pessoas só tendem a admirar ainda mais, entendeu? Então, eu não conhecia, vou ser sincero, e acredito que muita gente não conhecia. Depois de hoje aí, talvez tenha mais pessoas te seguindo ainda agora, por mais esse motivo que você acrescentou aqui hoje, entendeu? Viu, Adriano? Eu sempre tive uma certa dificuldade para falar dessas coisas. Eu falava abertamente isso na igreja, né? No ambiente lá cristão. Mas, assim, fora disso, eu sempre tive uma dificuldade. Mas hoje, com a consciência que eu tenho, com o propósito firmado, eu sei que isso é a dor de muita gente. De muita gente, de muito pai, de muita mãe. E quanto é importante saber que existe uma saúde. E você falar sobre isso. Sabe? A saída é acreditar. A saída é ter fé em Deus, sabe? A saída é você se apegar a coisas boas. Família, trabalho, estudos. O esporte é uma grande ferramenta de salvação. Isso é muito importante. Então, eu estou dizendo aqui, se de repente alguém está passando por essa situação, existe sim uma saída. Existe a mudança. Eu sou prova disso. Eu estou aqui. Pela graça divina, meus pais acreditaram na minha mudança. Eu estou aqui para dizer que é possível sim. Boa, é exatamente isso. Cara, esse é o objetivo desse programa, além de falar sobre as grandes feras que a gente tem na região, passar mensagens como essa sua. E, cara, essa foi surpresa pra mim, eu não sabia mesmo, de verdade, Marcão. Que legal, cara. Fico feliz demais, cara. Depois dessa, eu vou até tomar um ar aqui e falar de alguma coisa aqui pra gente dar uma refletida sobre isso aí, cara. Bom, vou falar aqui, pessoal, do nosso parceiro, a Soul Rocket. É uma agência focada em soluções e estruturação comercial de marketing digital e publicidade para as indústrias B2B, de médio porte. Não sei se você conhece, a Soul Rocket tem uma sede lá em Votorantim, inclusive, tá? Quem tiver curiosidade, eu gostaria de convidar vocês para conhecer a Soul Rocket. Clicar no link na descrição, vai ter todo lá as informações a respeito. Tem até uma apresentação para você que tem dúvidas sobre o que é essa questão de agenciamento focado em soluções e estruturações comerciais de marketing. Puta, parece uma coisa muito doida. Mas, na verdade, o que ele é? Ele auxilia empresas de médio porte com o CRM ali, que é o sistema que ajuda a parte comercial da empresa, e vai dar tratativas para aumentar o desempenho comercial das empresas. Tá joia, pessoal? Aços, ferragens na esfera ferro e aço. Condições e preços imperdíveis, equipe especializada, tranquilidade na entrega. Surpreenda-se com a Esfera. A Esfera Ferro e Aço fica aqui em Boituva. Você pode procurar lá o Demétrio, que é o proprietário, nosso parceiro do canal. O vendedor lá, você pode procurar o Will. O Will, inclusive, está fazendo aniversário hoje. Parabéns, Will. Só que esse episódio não é ao vivo, então você só vai receber esse parabéns com um pouquinho de defasagem, mas o que vale é a intenção, cara. Depois eu mando uma mensagem para você, cara. Imobiliária Almeida e Outros. Você conhece o Geleia ou não? Eu acho que não. O Geleia não é mais da corrida, você não vai saber quem que é o Geleia. Geleia é o nosso parceiro aqui.
da imobiliária Almeida Yachts. 10 anos atuando no mercado imobiliário de Boituva, região. Tradição, reputação e uma vasta carteira de opções de imóveis. Faça a consulta e tenha certeza que vai dar negócio. Pode contar com o nosso amigo Everton Geleia. Ele está aqui junto com a gente no nosso canal. Parceiraço. E por último, e não menos importante, eu quero falar da I42, a plataforma de inscrições. Aliás, Marcão, logo logo eu quero ver as suas travessias de Tupararanga na I42, hein, cara? Feito por quem entende do assunto, praticidade, comodidade, inovação e automação. Potencializando a experiência de vocês, atletas, tá? Então, antes de fazer uma inscrição, não deixa de conferir se já não tem a inscrição disponível lá na I42, tá? A I42 vai começar suas atividades aí em agosto, então em breve eu vou estar comunicando mais novidades aqui no nosso canal e nas redes sociais. Tá joia? Marcão, dando continuidade aí na nossa conversa, cara, você, como eu imaginava, você deu uma aula aí de natação, você deu uma aula aí de história de vida. Agora eu queria que você falasse um pouco do profissional Marcão. O que a gente pode esperar do Marcos? Como é que eu encontro o Marcos? Como é que eu tenho aula com o Marcos? Você tem disponibilidade? Não tem? Já está encerrado? Como é que é? Fala um pouquinho mais aí do Marcos. Não, tenho disponibilidade sim, muita disponibilidade e disposição. Quem quiser me achar, entra lá no Instagram, tá? Marcos Salvador de Oliveira. Também tem um canal no YouTube. Coloca lá Marcos Salvador, que você vai acabar achando. Vou colocar o link para você depois. Tem um pouquinho da minha história, né? Tem um pouquinho ali de alguns vídeos também didáticos. E, cara, eu sou um cara apaixonado pela água. Tenho aí o propósito. Estou fazendo, como você mencionou no início aqui, estou fazendo coaching, tá? É uma coisa que, para eu me conhecer... Aliás, né, o coaching acabou ficando aí muito vulgarizado, Exatamente. digamos assim. Mas, cara, o coaching é uma ciência, digamos assim, valiosa, muito importante, como qualquer outra área profissional. O coaching trabalha várias áreas do conhecimento. Sociologia, psicologia, pedagogia, antropologia, sociologia. É uma ferramenta para ajudar as pessoas. E qual que é o papel principal do coaching? É você levar o indivíduo do momento presente para até o momento esperado. Então, ou seja, são ferramentas que vão auxiliar qualquer pessoa, em qualquer área, certo? Certo. Eu também estou fazendo aí algumas palestras, tá? E se de repente alguém que esteja ouvindo queira levar esse tipo de palestra, seja motivacional, para a gente falar aí de sonho, de planejamento, de alta performance, de ética, tamo junto. É isso que eu quero fazer. Eu quero levar essa mensagem aqui que a gente está falando no podcast através de palestra também. Legal. Entendeu? Eu sempre digo que faz todo sentido vocês que têm uma empresa, né, e vários funcionários ali sobre o guarda-chuva, procurem, cara, investir no esporte, seja ele ajudando os seus funcionários, contribuindo de alguma forma para incentivar eles a fazer o esporte, ou seja, trazendo conteúdo para eles. Como, por exemplo, contratar uma palestra do nosso amigo Marcos aqui. Tem algumas semanas em empresas dedicadas a isso, que é a semana da CIPAT, que é do meio ambiente, segurança e saúde. Eu acho que se encaixa muito bem uma palestra nessa semana, onde você foge um pouco ali do viés de trabalho e começa a falar um pouco sobre qualidade de vida, sobre esporte. E uma coisa que eu tenho colocado muito aqui nesse podcast é o quanto que um atleta, um profissional, né, que durante ali as horas vagas, que ele não está trabalhando, ele está se dedicando ao esporte, quanto isso vai se transformar em eficiência para o empreendedor. Porque um atleta que tem dedicação, que tem, vamos dizer assim, se dedica ali, tem um processo envolvido, tem estratégia envolvida, tem liberação de endorfina envolvida, ele vai render muito mais no trabalho, ele vai ser mais criativo, ele vai ter um melhor relacionamento, ele vai entregar muito mais, ele não vai se machucar da forma que algumas empresas acham, pô, mas ele vai lá correr, vai se machucar, vai ficar afastado. Pelo contrário,
Se antes uma dorzinha de cabeça fazia ele faltar e pegar atestado, essa dorzinha de cabeça ele vai trabalhar, porque se ele foi treinar cedo com dor de cabeça, ele vai trabalhar com dor de cabeça também. Então, pelo contrário, vai diminuir ainda mais o absenteísmo da tua empresa, tendo pessoas ali engajadas com o esporte, envolvidas com o esporte. Então, quem está nos assistindo aí, pensa mais nisso, investe mais nisso, que é investimento, e um investimento de baixo custo. Tô certo ou tô errado, Marcos? Certíssimo. E você está fazendo aí passando uma informação direcionada para a empresa, mas qualquer pessoa que esteja vendo esse podcast é estar no processo Kaizen. Mas afinal, o que é isso? Melhora contínua em todos os tempos, em todos os aspectos, tá? Espiritualmente, mentalmente e fisicamente. Reflita sobre isso. Você parou no tempo? Como que você tem concebido, pensado no atual momento da sua vida? Você está num processo de melhora contínua? Ou tá no automático, né? Cara, tem gente que consegue piorar. Como assim? A gente tem que se melhorar. É verdade. Se melhorar. Eu peço a Deus saúde. E eu falo, o que tiver ao meu alcance, você pode ter certeza. Tá? Daqui 5, 10, 15, 20 anos, eu vou estar em alta performance. No que depender de mim, você pode ter certeza. Você vai me encontrar lá com 70 anos, com 80 anos, se Deus quiser. Se Deus me der vida, em alta performance. Eu fiz uma provocação no meu Instagram esses dias e eu vou compartilhar que eu falei, existe o atleta de alta performance, aliás, existe o atleta de alto rendimento e existe eu, que sou difícil de me render. Mas eu tô nesse grupo Não também, é lógico. E os dois tá Lógico, bom, qualquer um dos dois lógico. tá muito bom. Porque a persistência é o caminho certo É. para o nosso êxito. É isso Não aí. tenha dúvida. Quem tem persistência, quem persevera, vence. Vence. E isso é alta performance. Repetindo aqui, alta performance não é estar no topo da montanha o tempo todo. Ninguém consegue estar lá o tempo todo. Não é toda hora estar no pódio. Mas você está fazendo, você está se melhorando, você está tendo alta performance. É isso mesmo, Marcão. Cara, que falar desse podcast. Só queria agradecer a disponibilidade do Marcos de ter vindo até aqui. Cara, fico lisonjeado de você ter aceitado o meu convite. Quero agradecer demais por esse bate-papo, por esse ensinamento e por esse conteúdo que a gente fala que a internet gera conteúdo que fica para sempre, né? Qual a mensagem que você deixa, Marcão, antes da gente encerrar esse podcast? Bem, a mensagem que eu deixo aqui, eu vou procurar contar uma história que diz muito bem com a mensagem final. Conta-se que numa empresa, as contas já não fechavam mais, estavam há meses no vermelho. As pessoas estavam descompromissadas, os trabalhadores totalmente desmotivados, e alguém achava que alguém precisava fazer alguma coisa para reverter aquelas situações. Chegou um dia de trabalho, na entrada na recepção, os trabalhadores encontraram um grande cartaz. Faleceu ontem a pessoa que impedia o seu progresso na empresa. Você está convidado para o velório na quadra de esportes. No início foi um grande alvoroço, uma grande excitação por parte dos trabalhadores, um grande questionamento, né, uma tristeza, mas de um tempo depois as pessoas se questionavam: quem será que estava impedindo o meu desenvolvimento aqui na empresa? E a excitação foi tão grande que foi necessário os seguranças organizarem a fila do velório. E um a um, no momento que as pessoas olhavam para aquele caixão, as pessoas tinham que engolir a seco, como um tiro no fundo de suas almas. No visor do caixão havia um espelho, ou seja, toda vez que as pessoas se deparavam com aquele caixão, via o seu próprio reflexo. E a mensagem final que eu deixo: só existe uma pessoa que pode ajudar ou revolucionar sua vida: você mesmo. Só existe uma pessoa que pode fazer a diferença na sua vida: você mesmo. Chega de desculpas, chega de ser vítima. Assuma o protagonismo da sua vida. É no fundo da sua alma, é no seu coração e na sua mentalidade que você vai ter a bagagem necessária para ser o autor para a sua vida. Somos a imagem e semelhança do Criador.
Nós viemos aqui para vencer, nós viemos aqui para fazer a diferença. Então vai lá e faz acontecer. O momento é agora. Essa é a minha mensagem. Até arrepiou aqui, cara. Não tem nem mais o que falar. Você falou tudo, Marcão. É isso. É assim que eu encerro. E é essa mensagem que a gente deixa aqui. Cara, obrigado, Adriano. mais uma vez, Deus Obrigado. abençoe, viu, Amém. cara? É um Nós. privilégio ter você aqui. Beleza, pessoal? Quero pedir para vocês compartilhar esse vídeo, curtir e seguir a gente na rede social aí e compartilhar com os amigos, tá joia? Valeu, um abraço, até a próxima.